Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O estudo de número 6 da lição nos traz como tema as duas testemunhas. Apocalipse 11, o verso 3 diz: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco." Em Apocalipse, as duas testemunhas simbolizam a Bíblia Sagrada, representada pelo Antigo e pelo Novo Testamento, que profetizaram ou testemunharam por meio dos cristãos por 1260 dias. Um dia representado por um ano simboliza 1260 anos. O período começou em 538, quando Roma pagã declinou com o imperador Justiniano, e o Papa Vigílio tomou o poder de Roma. Nesse momento, a Igreja Católica assumiu o poder de rei, representado pela coroa papal. A Igreja Católica, com medo de perder o poder para o cristianismo, que estava ascendendo de forma assustadora, decidiu bloquear a base do cristianismo, reprimindo a Bíblia Sagrada. O poder papal intencionava acabar não apenas com a Bíblia, mas com os próprios cristãos. Queimar a Bíblia junto com os cristãos pareceu ter sido uma boa ideia, mas Deus deu poder aos cristãos com a Bíblia na mão, sendo uma luz em meio às trevas por 1260 anos. Nos tempos bíblicos, vestir-se de saco simbolizava luto e tristeza. A Bíblia passou por um longo período de luto, perseguição e morte, marcaram todo esse período da Idade Média. O período terminou em 1798 com a morte do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte. Napoleão queria conquistar o mundo de sua época, e sua maior ameaça era a Igreja Católica, que não permitia que ele conquistasse o mundo, uma vez que a Igreja Católica era detentora de grande parte das terras do mundo. Napoleão enviou o seu general Berthier, que prendeu o Papa Pio VI e em seguida o matou. Neste ano, 1798, a Igreja Católica perdeu seu poder depois de 1260 anos. A Bíblia começou a ser espalhada como folha de outono e se tornou o livro mais traduzido, distribuído e vendido em todo o mundo. Estima-se que já tenha sido vendida mais de 5 bilhões de cópias da Bíblia e traduzido em mais de 3.000 idiomas. A Bíblia antiga era escrita à mão e isso levaria quase 30 anos, com um custo muito alto, o equivalente ao valor de uma casa. Apenas a realeza e a elite católica tinham o acesso ao livro sagrado. Mas em 1450, Johann Gutenberg inventou a primeira impressora e a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Gutenberg não ganhou dinheiro com a sua invenção, mas o seu método tinha grande potencial e se tornou a base para o sucesso de muitas impressoras e editoras subsequentes. A Reforma Protestante e o movimento religioso cristão, iniciado lá na Alemanha no século XVI por Martinho Lutero, e que causou a divisão da Igreja Católica, foi iniciada em parte graças à impressão da Bíblia por Gutenberg, sabendo-se que Deus estava no controle de todas as coisas. A impressora de Gutenberg imprimiu 180 cópias da Bíblia e levou 5 anos para a produção, sendo um avanço muito grande para o seu tempo. E esse invento alavancou a Reforma Protestante, sendo decisivo para o crescimento do cristianismo. John Wycliffe, João Rus, Jerônimo e outros que viveram antes de Lutero haviam defendido as verdades bíblicas, mas a sua mensagem de reforma teve um êxito apenas moderado. Com Martinho Lutero foi diferente. Suas ideias rapidamente se espalharam, primeiro por toda a Alemanha e logo depois pela Europa. A razão foi que Lutero teve à sua disposição a nova tecnologia de impressão inventada por Gutenberg. Desse modo, Lutero mandou publicar a Bíblia na língua de todo o povo da sua época, de maneira que as pessoas pudessem ver por si mesmo o que é a verdade e como muitos líderes religiosos a estavam distorcendo a Bíblia. Lutero também pôde divulgar sua mensagem por meio de livros e folhetos de forma mais barata e rápida e distribuí-la a milhares para as pessoas. Mas o milagre da propagação da Bíblia aconteceu em 1785 no país de Gales,
com o nascimento de uma menina de origem pobre chamada Mary Jones. Essa garota ia à igreja com seus pais e ficava encantada com a mensagem pregada pelo pastor quando lia o livro de capa preta. Seu desejo, um dia aprender a ler e depois poder conseguir um exemplar da Bíblia. Quando Mary Jones completou 10 anos, foi inaugurada uma escola em sua região e ela aprendeu a ler e foi convidada por uma família onde havia um exemplar da Bíblia. E ela ficou tão emocionada em tocar nas páginas da Bíblia pela primeira vez que tomou o desejo de pedir para seu pai que o fizesse um cofre de madeira. E assim começar a juntar pequenas moedas para um dia comprar uma Bíblia. Durante a semana, Mary Jones fazia de tudo para arrecadar dinheiro. Tricotava e vendia meias, remendava roupas, criava galinhas e vendia seus ovos, carregava água do poço para as casas que pedissem ajuda e lá nas fazendas também fazia colheita e cuidava dos animais. E aos sábados ela ia visitar a senhora Evans para ouvir a leitura da Bíblia. E depois de 6 anos juntando dinheiro, ela conseguiu o suficiente para comprar uma Bíblia. E assim, Mary percorreu cerca de 40 quilômetros a pé e descalça, atravessando a floresta e montanhas durante um dia inteiro. Cansada, com fome, com os pés doentes, cheio de bolhas, ela chegou na cidade de Bala para pernoitar. Percorreu a cidade pedindo informação para chegar à casa do pastor Thomas Charles, que ela descobriu que ele era a pessoa que vendia Bíblias. Depois de um tempo procurando, Mary encontrou a casa de Thomas e bateu na sua porta, ansiosa para enfim realizar o seu sonho de ter a sua própria Bíblia. O pastor mal abriu a porta e a menina começou a falar: "Meu nome é Mary. Eu moro numa vila atrás das montanhas. Andei 40 quilômetros para chegar até aqui. Economizei durante 6 anos para comprar uma Bíblia. O dinheiro está aqui nessa bolsa. Se o senhor quiser também pode contar. E o senhor tem uma Bíblia em galês para mim?" O pastor, um tanto surpreso, pediu que Mary entrasse para descansar e se acalmar. Thomas pediu ao seu mordomo que desse algo para a menina comer e depois dela ter se alimentado, teve que dar a má notícia: "Lamento muito, Mary Jones, mas a única Bíblia em galês que tenho está reservado para outra pessoa." A garota mal podia acreditar no que ouvia. Muito abalada, começou a chorar, desabafando e desolada. "Devo voltar para minha casa sem uma Bíblia e de mãos vazias." O pastor, vendo a imensa tristeza de Mary, ficou tocado e resolveu dar uma Bíblia em galês para a Mary, a única que possuía. Afinal, a pessoa que tinha encomendado também entendia o inglês e poderia ficar com outra Bíblia neste idioma. Mary recebeu o livro sagrado com muita alegria e gratidão e na manhã seguinte partiu de volta para casa abraçada com a sua Bíblia. Naquele dia, e já em casa com seus pais, depois de jantar, Mary Jones abriu a sua própria Bíblia pela primeira vez e leu no Salmo 150. Depois a família Jones se ajoelhou para agradecer a Deus por aquele tesouro recebido, uma Bíblia na sua língua. Enquanto isso, em Bala, em seu escritório, o pastor Thomas Charles não conseguia esquecer a menina que bateu na sua porta para realizar o sonho de ter a sua própria Bíblia. O pastor ficou se perguntando se não haveria outras Mary Jones por aí sonhando com uma Bíblia em seu país. Anos mais tarde, no encontro de pastores em Londres, Thomas Charles contou a história de Mary Jones para mostrar a dificuldade de conseguir uma Bíblia no país de Gales. Então, os dirigentes daquela igreja concordaram em criar uma organização para fornecer Bíblias a preço mais acessíveis para aquela população galesa, lá no país de Gales. Na ocasião, um pastor chamado Hughes questionou: "É claro que uma sociedade deve ser formada com essa finalidade. Mas por que só no país de Gales? Por que não para a Grã-Bretanha toda? Por que não para o mundo inteiro?" E assim, meus amigos, naquele encontro que reuniu cerca de 300 pessoas, em 7 de março de 1804, foi criada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Com o passar dos anos,
o trabalho desta sociedade se espalhou pelo mundo todo. No Brasil, por exemplo, o primeiro carregamento de Novos Testamentos em português foi enviado em 1808. E em 1948 foi criada a Sociedade Bíblica do Brasil, hoje chamada carinhosamente de SBB. A Sociedade Bíblica imprime 7 Bíblias por minuto e 7 milhões por ano. E hoje já são 157 sociedades bíblicas espalhadas em todo o mundo, sendo a recordista de impressão a Sociedade Bíblica do Brasil, que completa 76 anos e mais de 200 milhões de exemplares impressos e 1 milhão de páginas por hora. A Bíblia Sagrada resistiu ao tempo e atravessou gerações. Seca-se a erva e caem-se as flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A Bíblia, meus amigos, é unicamente a palavra de Deus e que tem o poder para transformar a vida. Leia sua Bíblia diariamente. É o maior tesouro que você pode encontrar em sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu aguardo você com o nosso próximo encontro, com o nosso próximo tema de uma lição tão bonita, cujo tema é o grande conflito. E nós estamos vivendo hoje esse grande conflito. E um dos grandes conflitos é a resistência de nós lermos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.